E encerramos hoje a nossa série de mensagens Espiritualidade Fake, desmascarando a falsa espiritualidade. Alguns irmãos estão dizendo assim: pastor, o senhor só pregou sobre texto indigesto, e eu concordo com você. E para terminar a série, nada melhor do que outro texto indigesto, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do verso 1. Isaías capítulo 1, a partir do verso 1, porque hoje nós queremos conversar sobre adoração fake, identificando a adoração fake. E esse texto indigesto do profeta Isaías fala sobre adoração fake. Dá uma olhadinha para ver se tem alguém que está sem Bíblia perto de você. Você já pratica aquela interatividade, encosta perto, empresta a sua Bíblia, leia junto. Isaías capítulo 1, a partir do verso de número 1. Amém? Misericórdia. Depois de Cântico dos Cânticos, e antes de profeta Jeremias, também chamado de Jeremias. Isaías capítulo 1, a partir do verso de número 1, o texto diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, e escute a terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Pulem para o verso de número 12. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, eu não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, eu não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, identificando a adoração fake. Vamos orar? Toda a sua fronte. Vamos orar com Deus. Vamos pedir para Deus falar com a gente também. Pai querido, bondosamente pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra aos nossos corações, aos corações daqueles que vão assistir essa mensagem gravada via YouTube, e que a gente possa, Deus, discernir o que é adoração fake nesta tarde, início de noite, e que o Senhor, Pai, nos ajude a não sermos adoradores fakes. O Senhor deseja a verdadeira adoração, e o nosso desejo é que essa verdadeira adoração seja encontrada em cada um de nós. Pedimos bondosamente essas coisas no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vou situar vocês aqui. O que está acontecendo nesse texto? O profeta Isaías, ele desenvolve o seu ministério no reino do sul, também chamado de Judá, cuja capital é Jerusalém. Ele está pregando antes do cativeiro babilônio. Vocês sabem que a Babilônia vai invadir a tribo de Judá, o povo de Judá, o reino do sul, vai matar muita gente, vai levar muitos israelitas cativos para a Babilônia, e antes disso acontecer, Deus levanta profetas para pregar ao povo, para que isso seja evitado. O Isaías é um desses profetas, e ele começa a orientar, e ele começa a pregar, e o capítulo 1 dele começa com essa advertência de Deus. Deus está advertindo aquele povo que tem um comportamento
comportamento indigno, que pratica uma adoração fake, e está dizendo para eles que se eles não mudarem, Deus, além de se desagradar, Ele vai operar justiça e juízo. Ele vai fazer isso de forma muito dura, permitindo que a Babilônia invada então o Reino do Sul e faça toda essa destruição que nós citamos. O que é adoração fake? Adoração fake é uma adoração divorciada do amor e do respeito a Deus. Adoração fake é uma adoração que não preza o objeto da sua adoração, que é o próprio Deus. Quando a gente pensa em adoração verdadeira, a gente pode definir que a adoração é dar prazer a Deus. Adoração é a expressão do nosso amor a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele há de fazer. Sabe, irmãos, adoração fake é uma adoração que não dá prazer a Deus, é uma adoração que não considera o caráter de Deus, é uma adoração que não presta atenção nas coisas que Deus quer fazer, que Deus faz, que Deus já fez na nossa vida e na vida das pessoas. O texto que nós lemos diz que a adoração fake tem uma reação de Deus, e a reação de Deus é de profunda decepção, de indignação e até ira. Eu quero olhar para esse texto, tirar duas advertências para nós hoje, nessa tarde. Duas advertências duras, que servem não apenas para o povo do Reino do Sul e Judá, mas que servem para mim e para você. Primeira advertência: a adoração fake, ela despreza a reverência que Deus merece e requer. A adoração fake despreza a reverência que Deus merece e requer. Olha o que o texto diz para nós, no verso 3 e no verso 4. Ouçam os céus, escute a terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. A adoração fake, ela despreza a reverência que Deus merece e que Deus requer de nós. Isaías está advertindo aqueles israelitas que eles não conheciam a Deus e não tinham intimidade com Ele. Verso 3, olha aí na sua Bíblia, está dizendo que o jumento conhece o seu dono. Um jumento é capaz de ter carinho para com o seu dono, é capaz de respeitar o seu dono, mas Israel não tinha essa condição de respeitar o seu Deus. Adoração fake não reconhece quem Deus é, não exalta a pessoa de Deus, não consegue discernir que tudo que somos e que temos, nós só temos e nós só somos porque existe um Deus que é sobre tudo e sobre todos. E esse Deus que é sobre tudo e sobre todos, Ele deseja a nossa adoração verdadeira, não uma adoração fake, que é produzida com desrespeito, que é produzida com ingratidão. O culto no Antigo Testamento, gente, era feito no sábado. As reuniões eram feitas no sábado. As pessoas iam para o templo, ofereciam uma oferta de cereal, matavam um cordeirinho em sacrifício aos seus pecados, pedindo para Deus perdoar. Eles entregavam o dízimo. E aí, quando estava terminando, um olhava para o outro e dizia o seguinte: bom, nós cumprimos o nosso dever, agora cada um vai viver a sua vida conforme a gente bem entender. Essa posição é a posição de muitos de nós hoje. Vamos nos cultos, frequentamos as reuniões, mas a gente continua na adoração, não levando Deus a sério. Prestamos uma adoração fake, porque a gente não tem reverência para com Deus. A gente não tem essa reverência. Queria notar com você, esse povo, ele está longe de Deus, mas ele não está longe dos cultos. Verso 13 a 15 diz que esse povo vai para o culto, vai oferecer seus sacrifícios no templo.
adoração de vocês. Eu estou enojado das suas canções. Olha, pode parar de orar, porque eu não vou ouvir. Eu vou desviar o meu olhar de vocês, porque essa adoração é uma adoração fake. É uma adoração que está no culto, que está celebrando, mas o coração, a alma está divorciado. Aí a gente recorda o que nós aprendemos no Congresso Adore desse ano. Que Deus, antes de receber a adoração, Ele recebe o adorador. A gente se recorda do pastor Gerson Borges frisando uma verdade que é espetacular. Não há vida no culto se não há culto na vida. A adoração fake, ela não está preocupada em cultuar com a vida. Ela está preocupada em cultuar com os lábios. Somente com a aparência, mas não com o coração. E aí eu preciso fazer uma pergunta do verbo perguntar. Já que não existe adoração verdadeira sem santidade, já que não existe adoração verdadeira sem reverência a Deus, como é que você está cultuando hoje, nesse início de noite aqui? Como é que está a sua vida? Há culto na sua vida? Houve reverência para com Deus durante a semana? Em todos os nossos atos, nas nossas ações, em todos os nossos pensamentos? Você está aqui de má vontade? Você está cantando de má vontade? Você está no WhatsApp agora? Você está aqui mesmo? De alma? Ou está só de corpo? Dr. Russell Shedd dizia que algumas mulheres preparam as mais deliciosas refeições na hora do culto. As pessoas estão cantando, o pastor está pregando, e as mulheres estão pensando na receita do bolo, no cardápio da semana, da segunda-feira, que vai fazer para o marido, para os filhos, está elaborando. Lembro da história de um pastor, que na hora da pregação, todo mundo conversando, e de repente ele pregava, falava muito alto, e aí as pessoas precisavam falar mais alto, para competir com o pastor, e um dia o pastor se cansou dessa situação, e ele abruptamente parou de pregar, parou de falar. E aí ouviu-se uma voz lá no fundo: e coloca 3 ovos e bate bem, irmã. Estava dando a receita lá do bolo, na hora da pregação. Onde você estava quando nós adoramos a Deus? Com as canções, agora há pouco. Você estava aqui mesmo? Onde está o nosso pensamento? Está no trabalho? Na segunda-feira? Nas nossas dificuldades? Às vezes Deus quer ministrar no nosso coração desde que o culto se iniciou, mas nós estamos desatentos. Sabe, irmãos, gente distraída presta uma adoração fake. Porque se a audiência da nossa adoração é o próprio Deus, e se os meus pensamentos não estão em Deus, estão longe, se eu estou aqui de má vontade, se faço as coisas de má vontade, se sirvo as pessoas com os meus dons e talentos de má vontade, a minha adoração é fake, porque eu desconsidero que a audiência da minha adoração é o próprio Deus. Adoração fake despreza a reverência que Deus merece e Deus requer. Segunda advertência: a adoração fake despreza o amor e o cuidado com o próximo. A adoração fake, ela despreza o amor e o cuidado com o próximo. Pode passar. Olha esse texto, versos 16 e 17. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. O profeta Isaías, ele não está falando para pessoas que não conhecem a lei de Deus, os mandamentos de Deus e aquilo que Deus quer.
O profeta Isaías está falando para o povo de Israel, para o povo de Deus. E está dizendo para o povo de Deus que eles estão faltando com a reverência para com Deus e para com o seu próximo. Quando a gente não tem reverência para com Deus, a gente não tem reverência para com o próximo. E quando a gente não reverencia o nosso próximo, cuidando dele, protegendo a ele, nós prestamos uma adoração fake para Deus. Deus não recebe a nossa adoração. Isaías está criticando no meio do povo de Deus a opressão que alguns estavam fazendo porque tinham mais dinheiro que os outros. Deus está condenando a corrupção. Deus está dizendo para vocês abandonaram as viúvas, a classe mais desamparada da Bíblia, as viúvas. Viúva naquele tempo, se o marido morresse, não tinha Bolsa Família, irmãos, não tinha nada. Há orientações claras da palavra de Deus: cuide das viúvas, proteja os órfãos. O povo de Israel se esqueceu disso. E Isaías está falando para ele: parem de cantar, parem de orar, parem de fazer festa para mim nos templos. Isso é adoração fake, porque vocês não têm reverência para com o próximo. Isso combina com o que Jesus nos ensina no Novo Testamento. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 21 a 24, Jesus vai nos ensinar que se você tem mira contra o seu irmão, se você o chama de idiota, se você o despreza, ele não recebe a sua adoração. Jesus vai nos ensinar que quando você vai levar uma oferta em adoração a Deus, e você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, você precisa parar, e antes de entregar a sua oferta, falar com o irmão, se acertar com o irmão, ainda que o problema não seja seu. Sabe por quê? Porque a verdadeira adoração requer reverência para com Deus e reverência para com as pessoas. E aí, meus irmãos, eu queria lembrar algumas coisas para você. O Evangelho de Jesus, ele é maravilhoso. O Evangelho acabou com algumas separações. Quando Jesus veio e começou a pregar, ele derrubou algumas separações, ele derrubou um muro que separava algumas classes. Por isso que Gálatas 3:28 vai nos ensinar que não existe mais homem versus mulher, judeus versus gentios, escravos e livres, todos somos um. Eu gosto de pensar nesse texto que Jesus troca o X pelo E. Quando Jesus vem e começa a pregar o Evangelho, ele troca o X pelo E. Não existe mais homem versus mulher, existem homem e mulher. Não há mais judeus versus gentio, há judeus e gentios. O Evangelho precisa trazer equivalência e unidade para nós e acabar com algumas separações. Pergunta do verbo perguntar: como é que você está hoje em relação ao cuidado aos seus irmãos em Cristo e ao seu próximo? Receber a Cristo é como um casamento, gente. Quando você se casa com a sua esposa, vai no pacote a sogra, o cunhado e os 528 sobrinhos. Se ela for da família Conceição, meu Deus, 387 mil sobrinhos, né? Quando você casa, vai todo mundo. Tem que receber o pacote inteiro. Quando você se converte e recebe a Cristo, a gente tem que receber o pacote inteiro. Nesse pacote vai os pastores, vai os diáconos, vai líder de ministério, vai todos os irmãos, vai até essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha para ela. Está no pacote. Quando você recebe, Jesus está recebendo também, filho. E aí, preste atenção aí para mim. Sabe o que a gente precisa fazer com esse pacote que a gente recebe, que Jesus nos dá? A gente precisa amar e cuidar. Às vezes eu fico pensando: ah, Jesus, o Senhor tem cada filho, Pai. E falo disso a partir de mim, porque todos nós temos as nossas complicações.
Como diz o pastor Anderson Barbosa, todos nós temos os nossos complicamentos. Todos nós temos as nossas esquisitices. E eu sempre digo para os meus amigos, o mundo seria muito chato se só houvesse amigos. Muito chato. A gente precisa de Brunos, Robsons, Flávios, Fernandes, Natãs. A gente precisa de Tati, Dirce, Raquel, Vanessa, Dandara, Tamara, Flávio, Adriana. Porque nós somos diferentes e nas diferenças nós somos abençoados. Por que eu falo essas coisas, irmãos? Porque nós vivemos em dias em que a comunidade dos ex-igreja, dos sem-igreja, cresce. É gente que diz assim: eu quero Jesus, mas eu não quero igreja. Não quero saber de frequentar a igreja, mas eu quero Jesus. Eu tenho alguns parentes assim. Eles ficam em casa no domingo, não vão à igreja, fazem uma oração, leem o Salmo 23. Conheci uma pessoa que ela ministrava ceia para ela mesma. Ela comprava pão puma, pegava uma aula com o irmão Valdemir, com o irmão Irineu de como cortar, comprava o suco de uva Maguari e ela servia e tomava em memória do Senhor. Preciso de pastor, de diácono para tomar ceia? Aí eu não preciso nem de igreja. Toma ceia sozinho. Como se a ceia tivesse significado fora da comunhão dos santos. Como o pastor Márcio nos orientou hoje de manhã. Como se celebrar a ceia fora da mesa do Senhor, com a comunidade de fé, tivesse significado. Pelo menos o significado bíblico que Jesus nos ensina sobre a celebração da ceia. Nós temos pessoas assim hoje. Sabe, nós não somos budistas, cuja fé é contemplativa. A nossa fé é uma fé comunitária. Nós temos um Pai que é nosso. A Trindade, a comunhão de 3 pessoas da mesma essência, distintas. Uma comunhão de 3 pessoas. A nossa fé é comunitária. Isso quer dizer que a gente aprende um com o outro na convivência, na caminhada com Jesus, uns com os outros, e que a gente precisa um dos outros. E por conta disso eu preciso ter reverência para cuidar do meu irmão, porque o meu irmão é importante. Nós somos chamados a viver em comunidade. Hebreus 10, 25 diz que a gente não pode abandonar a nossa congregação. Está certo que Jesus tem os filhos complicados, mas a gente tem que estar lá a orar, porque vai melhorar. E você também não é tão simples assim. Então a gente vai melhorando e Deus vai nos aperfeiçoando, e na eternidade nós estamos tudo perfeito. Mas eu não posso abandonar a igreja. Eu não vou para a igreja não, que só tem hipócrita lá. Como diz o Dr. Chat, pode vir, sempre tem lugar para mais um. Sabe, irmãos, nós precisamos uns dos outros, mesmo que sejamos complicados. Eu fico olhando para algumas situações e eu fico pensando, se você pudesse se casar com uma pessoa igualzinha a você se casaria? De verdade. Tem marido que merece um troféu. Tem esposa que merece um troféu, porque não é fácil ser casado com esposa de pastor, então merece uns 5 troféus. Ah, meus irmãos, brinco para falar de uma verdade. A verdadeira adoração, aquela que não é fake, ela exige de nós cuidado e reverência ao nosso próximo. Por isso, se a gente briga com alguém, a gente vem, cultua a Deus, pode mudar a expressão, você não está cultuando a Deus. A
Bíblia diz que quando um marido não cuida da sua esposa e a trata mal, ele não ouve as nossas orações. O profeta Isaías diz que Deus desvia o nosso olhar quando há maldade em nós, porque a nossa adoração é feita. Então a minha relação com as pessoas precisa ser uma relação que eu tenho que dar o melhor de mim, para fazer o melhor que eu posso para abençoar essa pessoa. Essa semana um aluno do seminário deu um testemunho que eu fiquei muito impressionado. Ele disse que ele estava evangelizando o cabeleireiro dele. De 15 em 15 dias ele vai, corta o cabelo, ajeita a barba, evangelizando o cabeleireiro. O cabeleireiro topou fazer discipulado. Aí ele ia no horário, o último horário, chegava um pouco mais cedo, e antes de cortar o cabelo, ou depois, 30 minutos estudando a Bíblia. E ele mora longe, a igreja desse rapaz é longe do local onde mora o cabeleireiro. E ele disse assim: puxa, procura uma igreja perto da sua casa. E aí estava em plena época das eleições agora, em outubro, mês passado. E aí esse rapaz ficou 2 semanas sem cortar o cabelo. Quando ele apareceu e foi falar: e aí, você procurou uma igreja? Aí o cabeleireiro disse para ele: puxa, amigo, eu quero Jesus, mas eu não quero ser evangélico. Os evangélicos nessa questão da política, no Facebook, nas redes sociais, brigando por causa do Haddad, brigando por causa do Bolsonaro, ofendendo pessoas. Não quero. Não quero mais ser discipulado. Não quero mais. Nós temos um vizinho agora, aqui do nosso lado, que não gosta de evangélicos. Provavelmente teve uma decepção. E ele disse: todos os evangélicos são hipócritas. E eu dei uma resposta à altura disso que ele falou, mas com muito respeito, porque ele é uma pessoa que precisa ser ganha com o nosso testemunho. Porque o nosso mau testemunho cria a gente vacinada contra o Evangelho. E que tem ojeriza não apenas da igreja, mas às vezes de Jesus. A gente precisa tomar cuidado para reverenciar o nosso próximo. Como é que você está hoje aqui? O coração está leve? Você tem tido reverência para com as pessoas? Você fala com as pessoas de qualquer jeito? É mal educado, grosseiro? Deus está recebendo a nossa adoração? A nossa adoração é uma adoração fake, porque nos falta reverência para cuidar dos outros. Como é que eu termino essa palavra? Termino dizendo que em relação à adoração fake, a gente precisa tomar cuidado, porque ela desagrada a Deus, porque ela faz com que Deus se afaste de nós, feche os seus ouvidos aos nossos clamores, porque Ele se ofende com a nossa adoração fake. Deus deseja encontrar no meio de nós, na nossa comunidade de fé, pessoas que expressam a verdadeira adoração. Como? Tendo reverência para Deus. Deus não é um menino da minha escola que eu me relaciono com Ele. Deus é o Senhor, o soberano. E preciso ter reverência para com o meu próximo. Preciso cuidar dele. Preciso. Às vezes Deus vai me usar para abençoar a vida dele. E às vezes Deus vai usar a vida dele para me abençoar. É assim que funciona no reino de Deus. Vamos orar, queridos. Que o louvor está vindo. Vamos encerrarmos essa série
sobre esse assunto tão difícil, mas extremamente importante, que é sobre espiritualidade fake. Durante esse mês de novembro você ouviu verdades desafiadoras. Nós ouvimos aqui o que caracteriza uma espiritualidade fake. O pastor Everson nos ministrou sobre como se caracteriza uma igreja fake. Falamos do crente fake na semana passada e hoje encerramos falando sobre adoração fake. Tudo isso para dizer que Deus deseja uma espiritualidade autêntica, genuína e verdadeira. Que sejamos uma igreja verdadeira, genuína e autêntica. Que sejamos crentes autênticos, genuínos, verdadeiros. E que ofereçamos ao Senhor uma adoração verdadeira, genuína e autêntica. Pastor Anderson virá aqui orar por nós, pela nossa comunidade, por mim, pelos irmãos, para que a graça de Deus nos capacite a vivermos uma espiritualidade saudável e que agrade a Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, por estes momentos aqui na tua casa, ó Deus, por tudo que pudemos cantar, pudemos ouvir, ó Pai, a adoração das crianças, ó Pai, e agora que escutamos mais uma mensagem, Senhor Deus, dessa série, ó Deus, que, Senhor, cada um de nós possa sair daqui diferente de como entrou, Pai. Que possamos sair mesmo, Senhor Deus, desafiados, confrontados pela Tua Palavra, ó Pai. E que se temos vivido, Senhor Deus, uma vida fake, uma vida que escondemos através de máscaras, Senhor Deus, para as pessoas, mas não conseguimos nos esconder do Senhor, ó Pai. E é o Senhor que nós temos que agradar, é o Senhor que nós temos que adorar, não é nosso irmão, não é ninguém, não é o pastor, não é o líder, ó Pai. Então, ó Deus, que neste momento, Senhor Deus, as nossas máscaras possam ser tiradas, ó Pai, e que possamos realmente, Senhor Deus, ser verdadeiros, autênticos, ó Pai, como o pastor Nino disse aqui, Senhor Deus, nessa tarde, ó Pai. Que possamos realmente, Senhor Deus, ser verdadeiros para o Senhor na nossa adoração, no nosso cuidado de um para com os outros aqui na Tua casa, ó Pai. Senhor, que possamos realmente amar de verdade, de coração o nosso irmão e não apenas da boca para fora, Pai. Que possamos realmente reverenciar o Senhor como o Senhor deve ser reverenciado, ó Pai. E não somente estarmos aqui, Senhor Deus, mas com o coração lá fora, Senhor Deus, pensando em outras coisas. Que o nosso coração possa realmente estar voltado para o Senhor, ó Pai. Que o nosso coração esteja voltado em querer Te adorar, Te glorificar e exaltar Teu nome, ó Pai. Senhor, nos ajude a tirar todas as máscaras, Senhor Deus, que impedem a gente em diversas áreas, ó Pai, e que possamos estar diante do Senhor, ó Deus, autênticos, livres, limpos de toda e qualquer coisa que possa nos esconder, ó Pai, diante das pessoas mais de Ti, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Sem Ti nós nada podemos fazer, nós nada conseguimos ser, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser crentes melhores, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa série de mensagens que termina hoje. Eu tenho certeza que falou ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e amigos que estão aqui durante todos esses domingos, ó Pai. Continua conosco, nos ajude a ser melhores, ó Pai. Nós oramos agradecidos e te pedimos isso no nome de Jesus. Amém.